O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em forma de cunha. Para outras, como um cone. Mas independentemente da forma que ele assumiu, ele tem sido sempre o número 1. A história dele é a nossa história. É uma história de luta, de conhecimento, da origem dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a construir as primeiras cidades, como ele ajudou a erguer impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Veremos também o papel dele no funcionamento do dinheiro. Obrigado. E finalmente veremos como o 1 se juntou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. O mundo digital que funciona com uns e zeros. Estas palavras que estou dizendo agora foram escritas em um computador usando um código de uns e zeros. Até a minha imagem, nesta TV digital, foi enviada na forma de uma sequência de uns e zeros. Então, como estes dois dígitos conseguiram dominar o nosso mundo? Nem sempre foi assim. Na verdade, o fato é que ao longo de quase toda a nossa história, o 0 simplesmente não existiu. É o 1 que realmente conta. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Sua história começa no início dos tempos. 3.042.659.000 anos desde o dia em que o primeiro 1 primitivo rastejou de dentro da sopa primordial para a terra firme. Não foi bem assim. Estou brincando. O fato é que as origens do 1 são repletas de mistério. É um mistério que só nossos mais remotos ancestrais poderiam responder. Caverna pré-histórica. Em algum momento, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a usar o 1 efetivamente para contar. Mas quando? Desde que o homem conseguiu fazer marcas em ossos, ele tem feito marcas em ossos. Mas e o indivíduo que fez marcas como estas 150.000 anos atrás? Será possível que ele estivesse contando? Poderiam estas marcas representar uma sequência de uns? Os especialistas dizem que, com base nas evidências científicas e arqueológicas, não fazem a menor ideia. Atualmente, o que eles têm certeza é que o 1 é bem mais jovem do que nós. Não foi até bem recentemente, meros 20.000 anos atrás, que tivemos a primeira evidência realmente sólida de que o 1 existia e que alguém o estava usando para contar. O nascimento do número 1. Obviamente, ele não tinha essa aparência quando nasceu. Naquele tempo, o 1 era apenas um risco em um osso. Este osso, conhecido como o osso de Ishango, foi encontrado recentemente no Congo. E veja, observe estes riscos. Sabemos que cada risco representa o 1. Como podemos ter tanta certeza? Bem, alguém devia estar contando, porque tem 60 riscos ao longo deste lado do osso e mais 60 ao longo deste outro lado. E na parte de trás estão em grupos de quantidades iguais. E não se pode fazer isso sem contar. O osso de Ishango pode ter sido um marco decisivo para a humanidade. Zoologistas dizem que outros mamíferos têm a capacidade de contar até 3 ou 4, mas não além disso. Transformando o 1 em um risco, nossos antepassados mais distantes podiam contar até 4, 5, 6
se fossem espertos. De fato, eles podiam contar qualquer quantidade de uns que quisessem. Foi isso que nos deu vantagem sobre os leões e os tigres. Daí em diante, contar não tinha limites. O 1 estava se tornando um menino crescido. Abaixa essa música. Obrigado. Nesta época, os seres humanos estavam progredindo. E isto mudaria a história do 1 para sempre. Eles deixaram de morar em cavernas e começaram a construir suas residências, as casas. O próximo grande evento na vida do 1 aconteceria na antiga civilização da Suméria. Aqui no Oriente Médio, em torno de 4... Bom, aí está. Oriente Médio, 4000 a.C. Nesta época, o povo da Suméria decidiu dar ao 1 sua independência. Os sumérios pararam de riscá-lo em ossos e o tornaram livre, representando-o na forma de um objeto simbólico, um cone. O 1 torna-se civilizado. Esta transformação mudou não só a vida do 1, mas também o curso da história. A invenção desse objeto simbólico permitiu aos sumérios fazer algo que ninguém havia feito antes. Adicionando riscos a um galho ou a um osso, só era possível somar, mas com os objetos era possível subtrair. Então, se tivermos 6 galinhas e comermos 5 delas, vejam o que vai dar. Indigestão. Não, você inventou a aritmética. Foi o maior progresso na vida do 1 até agora. Mas por que aconteceu aqui? Para descobrir, iremos até onde isto não aconteceu. Conheçam os Walpiri do interior da Austrália. Este povo vinha tocando suas vidas por aqui há uns 30 mil anos, até um antropólogo chegar e perceber que eles não usavam números. As pessoas se interessam muito pelos Walpiri, porque no nosso idioma não usamos números. Temos uma palavra para 1, mas é só. Até recentemente, os Walpiri conseguiam viver sem usar números. Como foi que conseguiram este feito? As coisas que vocês fazem no seu mundo aqui são feitas de outra forma. Veja o velho Japal Jarri. Ele cresceu sem conhecer qualquer número. Olá, Japal Jarri. Quantas vezes já se casou? Uma. Quantos netos você tem? Muitos. Japal Jarri diz o nome de seus netos. O que ele não diz é 4, pois não faz parte do seu vocabulário. Muitos. Gerações passadas dos Walpiri não falam em horas exatas do dia, só da posição do sol. Eles nem lidam com distâncias, porque suas terras não são mapeadas com números, mas com músicas contendo todas as informações que precisam. Estas músicas tradicionais, profundamente enraizadas na cultura deles, são fonte de grande orgulho nacional. O fato é que, na vida tradicional dos Walpiri, eles realmente não precisam de um sistema numérico, muito menos de aritmética. Então, por que, no outro lado do mundo, há 6.000 anos, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o 1 em um objeto e inventar a matemática? O que tinha de tão diferente na vida no Oriente Médio? Por que as pessoas aqui eram tão afoitas em aprender a matemática? Talvez fosse pela enorme quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar.
Ao contrário dos Walpiri, os sumérios viviam em cidades, e estas precisam de organização. Grãos tinham que ser armazenados e distribuídos, e calcular quanto cada pessoa deveria receber exigia aritmética. Por isso, os sumérios transformaram o 1 em um objeto cônico. Este objeto tornava possível a aritmética necessária para avaliar a riqueza, calcular lucro e prejuízos e, talvez o mais importante, cobrar impostos. Sim, podemos culpar a vida urbana pela invenção da matemática. A habilidade com a aritmética não era a única coisa de que os sumérios precisavam. Eles também precisavam manter um registro permanente de seus cálculos. Mas espere aí, a escrita ainda não tinha sido inventada. Os números, aparentemente, foram a primeira escrita no mundo. Aconteceu da seguinte maneira. Um número específico de cones era colocado em um envelope de argila e este era lacrado. Mas após lacrar o envelope, como lembraria quantos cones ele continha? Um pequeno problema, é verdade. Mas espere um pouco. Eles pegaram outro cone e fizeram um número de marcas na parte externa do envelope, equivalente ao número de cones que havia no interior. Então, um sujeito esperto concluiu que, a princípio, não precisaria dos envelopes, e pensando bem, nem dos cones. Poderia apenas fazer as marcas em um tablete de argila e pronto. Teria um registro dos números. O conceito da escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios agora eram capazes de manter registros permanentes de seus cálculos, e estes podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números e eram treinadas desde a infância. Elas se tornaram uma elite poderosa e muito bem paga, que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo, o grande presente dos sumérios para o mundo foi o contador. O número 1 agora era disciplinado e organizado como nunca. Tornou-se uma ferramenta poderosa, que poderia ser usada para construir impérios. Que foi precisamente o que aconteceu com o 1 na próxima encarnação. O número 1 se torna uma medida. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Nas mãos dos sumérios, o 1 havia se tornado parte de um sistema complexo de contagem. Os egípcios iriam estender seus talentos ainda mais. Além de andar bem devagar, não sorrir e manter-se em formação, os egípcios adoravam coisas grandes. Grandes edificações, grandes estátuas, grandes exércitos. Eles também elaboraram números realmente grandes. E o modo como eles escreviam esses números reflete de forma fascinante a hierarquia na sociedade egípcia. Primeiro vêm os números da escravidão, do dia a dia. O número 1 era representado por uma linha simples. O 10 era uma corda. O 100 era uma corda em espiral. Todos humildes números dos trabalhadores. Mas aí vêm os números para os aristocratas. Números para impressionar. O 1000 é uma lótus, símbolo do prazer. O 10.000, um dedo indicador. E então o número para faraós. Um número que os sumérios nunca nem sonharam. 1 milhão. O tipo de número que só os faraós precisariam para contar seus prisioneiros. Foi o primeiro milhão da história. E o símbolo que usaram foi um prisioneiro suplicando por perdão. Ou era o contador suplicando para que seja liberado da contagem de mais prisioneiros. De qualquer forma, o número 1 nunca esteve tão ocupado. Mas o 1 tinha outra missão dada pelos egípcios, talvez a mais importante de todas. Eles precisavam do número 1 para ajudar nos canteiros de obras.
Os antigos egípcios eram construtores entusiastas, com um olhar bem afinado para a beleza. Mas não se podia criar lindas edificações sem medir com precisão. E não se pode medir com precisão a menos que se saiba a sua unidade de medida, ou seja, o que quer dizer quando se refere a um. Para resolver este problema, os egípcios fariam uma coisa que ninguém tinha feito antes. Eles definiram a sua própria versão do número 1. Eles se basearam na medida do braço de um homem do cotovelo até as pontas dos dedos, mais a largura da palma da sua mão. O 1 agora era conhecido como cúbito, a medida de tudo. A incontestável régua. Estes uns oficiais eram tão importantes que ficavam guardados com muito cuidado nos templos. A partir deles, cópias foram feitas e distribuídas para que por todo o império, qualquer que fosse o projeto de construção, todos saberiam o significado de um. E com este simples bastão de medição, os egípcios foram capazes de completar seus vastos projetos de construção com precisão impressionante. Se o 1 não tivesse se tornado o cúbito, algumas das maravilhas do mundo poderiam ter sido um pouco menos maravilhosas. Era para acontecer isso? Transformando o 1 da contagem para a medição, os antigos egípcios não tinham apenas criado um mundo inteiramente novo de roupas e tapetes sob medida. Eles tinham feito do 1 a medida de todas as coisas. O 1 tinha se tornado a régua. Mas seu destino era ainda mais especial. O 1 estava prestes a se tornar a essência do universo. O número 1 se torna um deus grego. Tudo começou há 2.500 anos na Grécia Antiga, ou Grécia Moderna, como era então, por causa de um sujeito de nome Pitágoras. Pitágoras? Ele não tinha uma teoria? O quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Isso mesmo, o teorema de Pitágoras. Um pouco chato, eu nunca entendi bem. Eu acho que Pitágoras foi um cara bem interessante. Ah, é? Ele tinha uma escola onde seus pupilos tinham que deixar seus bens materiais, só comer vegetais e jurar nunca tocar em feijões. Mas por que não? Ele acreditava que quando você solta gases, sua alma escapa. É incrível o que se aprende nas escolas hoje. Grécia, 520 anos antes de Cristo. É verdade que Pitágoras era um pouco esquisito. Ele estudou no Egito, no Oriente Médio, e no seu retorno à casa montou sua escola vegetariana de matemática. Aqui ele se dedicou à exploração das maravilhas e mistérios contidos nos números. Pitágoras foi o primeiro homem a ter a ideia de números ímpares e pares. E lhes deu sexos. O 1 era macho, o 2 fêmea e assim por diante. Ele também gostava dos números inteiros, coleções de 1s. Ele percebeu que alguns números inteiros tinham formatos agradáveis. O 3 faz um triângulo, o 4 um quadrado. 1 mais 2 mais 3 mais 4 criavam o 10, que formavam um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido de que o 1, eventualmente, ajudaria a explicar uma das questões filosóficas fundamentais da época. Os filósofos gregos sempre tentaram descobrir do que são feitas todas as coisas. Um filósofo disse que tudo era feito de fogo, outro de ar, outro de água. Pitágoras dizia que tudo era feito de números, inclusive a música. Para descobrir o que Pitágoras quis dizer, eu vim ao Centro de Jardins de Waterbury, em Oxfordshire. Ah, muito obrigado. Tudo que eu preciso agora é de um matemático. Ah, eu sou um matemático. Mas que sorte! Mas se quer conhecer Pitágoras, música e matemática, vamos precisar de vasos de tamanhos diferentes. Ah, olha só. Perfeito. Pitágoras queria entender por que certas combinações de notas soavam tão lindas e harmoniosas.
Se tocarmos um vaso, temos uma nota. Mas se combinarmos com a nota deste vaso, é uma combinação ruim. Vamos ouvi-la juntas. Isso não funciona muito bem. Mas se eu tocar este vaso aqui, essa é uma linda combinação. Vamos ouvi-la juntos. Mas por que é uma combinação tão bela? E a resposta é matemática. A relação entre os pesos desses vasos é uma perfeita proporção de 1:2. E é esta combinação de números inteiros que faz este som agradável, diferente do primeiro vaso. Esta seria uma proporção de 1:1.264, que não é um número inteiro e que está causando um péssimo som. Então Pitágoras dizia que a harmonia é a combinação de números inteiros. Isso mesmo. Números que são coleções de uns. Pitágoras percebeu que os números inteiros eram o verdadeiro motivo para sons tão bonitos. E isso o empolgou tanto que ele concluiu que a matemática realmente era a base de tudo e que explicaria a harmonia musical, o cosmo, e por isso criou a frase "a música das esferas". Podemos? Não vejo por que não. Se a beleza da música dependia dos números inteiros, então tudo dependeria, concluiu Pitágoras. E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 deve ser a matéria-prima da qual o universo é feito. O número 1 nunca foi tão admirado. Mas, no fim das contas, Pitágoras e todo o seu sistema de crenças foi condenado. E, ironicamente, o triângulo que o tornou famoso causaria a sua ruína. Se o 1 estava no centro de tudo, deveria estar no centro de todo o triângulo, mesmo do triângulo retângulo com 2 lados iguais. A questão é que não estava. Pitágoras tentou fazer os 3 lados com um número exato de unidades, mas simplesmente não podia ser feito. Quando um de seus discípulos tentou mostrar isso, os outros o afogaram. Todo o sistema de crenças de Pitágoras de que o mundo era feito de unidades era uma mentira. Pobre velho Pitágoras, derrotado pela sua forma geométrica favorita. O 1 estava prestes a ingressar em uma nova carreira. Só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Como todos antes dele, Pitágoras não pensava em números sem que representassem algo real. O 1 não era 1 se não representasse uma cadeira, ou um passo, ou um apresentador de TV. Mas os matemáticos que sucederam Pitágoras se livraram dessas restrições. Arquimedes hoje em dia é famoso por ter sido o primeiro exibicionista, mas na verdade foi o maior matemático da antiguidade. Eureka! Eureka! Arquimedes adorava fazer jogos com números. Ele levou a matemática para um mundo inimaginável, porque nesses jogos ele deixava os números realizarem coisas impossíveis, como calcular quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E ainda que estes jogos matemáticos pareçam loucos, às vezes chegavam a resultados construtivos a ponto de nos beneficiarmos até hoje. Por exemplo, ele estava obcecado com o que aconteceria se pegasse uma esfera e transformasse em um cilindro. Qual seria a diferença entre as áreas? Eu, pessoalmente, não dou a mínima. Mas para Arquimedes, foi o momento de maior orgulho de sua vida quando finalmente conseguiu desenvolver a fórmula. E por mais que fosse um ato louvável de puro desafio matemático, no final das contas, acabou provando ser incrivelmente útil. Pois, graças a Arquimedes, mais tarde, cartógrafos a partir do globo fizeram um mapa plano. O 1 não era mais a essência do universo.
mas estava ajudando a criar uma era de ouro da matemática teórica. Mas uma nova força estava conquistando o mundo, e o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com obsessões bem diferentes. Arquimedes viveu em Siracusa, e quando os romanos invadiram em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo extremamente cativante. A verdade é que ele estava tão envolvido no seu trabalho que só conseguiu dizer: "Eu lhes peço, por favor, não interrompam isto." Talvez uma atitude não muito sábia. Era o fim da matemática teórica no mundo clássico. Os romanos não estavam interessados em abstrações fantasiosas, como calcular o peso de todas as cabras que já existiram. Eles estavam interessados em poder. Gostando ou não, o número 1 agora era um servo de Roma. Ele teve que deixar o mundo confuso da matemática abstrata para trás e seguir com pensamentos mais práticos. O número 1 se alista no exército. Ele se tornou a espinha dorsal do Império Romano, enquanto os romanos o usavam para estabelecer uma rígida organização numérica ao seu exército. Eram 10 homens em uma divisão e 10 divisões, 100 homens, chamados de uma centúria. 2 centúrias eram chamadas de manípulas, que significa literalmente uma mão cheia, o que imagino devia representar 200 soldados romanos. Até castigos eram tratados com princípios numéricos. Se uma legião sofresse uma humilhante derrota, a legião inteira seria dizimada. Palavra do latim para denominar grupo de 10, décimos. Indiferente à culpa individual, um soldado em cada 10 era morto. O grande objetivo do mundo romano era manter as coisas em movimento. A matemática teórica não era para eles. Isso não me surpreende. Os algarismos romanos não facilitam em nada. Olhe para eles. Eles são apenas uma variação dos velhos riscos em ossos, com mais sofisticação, quando os números são maiores. V para o 5, X para o 10, C para o 100, até o símbolo deles para o milhão. Mas ainda é apenas um simples sistema de contagem. Bom para inscrições em tumbas, mas não o suficiente para lidar com as complicações da matemática teórica. Tente você escrever 1 bilhão dessa forma. Em algarismos modernos eu levo uns 8 segundos. Eu tentei. Em algarismos romanos levaria mais ou menos 16 minutos. Não surpreende saber que os algarismos romanos não eram usados nem em cálculos. Os cálculos tinham que ser feitos em uma tábua de contagem, uma das primeiras versões do ábaco. Os algarismos em si eram usados somente para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, ao contrário dos gregos, nos dias de hoje, não haja nenhum único célebre matemático romano. Europa. Com a expansão com seu sistema numérico. Ao longo dos próximos 500 anos, toda a Europa, da Espanha até a Turquia, ficou sob o controle romano. E mesmo quando o Império finalmente tombou, seus algarismos ficaram de pé. Mas embora o sistema romano parecesse indestrutível, ele não era. Seu adversário veio do Oriente, mais precisamente da Índia, em 500 depois de Cristo, ou por volta disso. O 1 tinha um primo indiano, que por algum tempo viveu em uma atmosfera de ar mais rarefeito. 1, o Iluminado.
Os indianos pareciam menos preocupados com organização militar do que com renunciar ao mundo e buscar a luz interior. Mas o Nirvana não está logo ali. Para alcançá-lo, era necessária uma jornada muito, muito longa e que levaria muito, muito tempo. E para transmitir este fato, os indianos criaram números estupidamente altos. Tomemos um raju, por exemplo. Um raju é a distância percorrida por um deus em 6 meses, se ele viajar 1 milhão de quilômetros a cada piscar dos seus olhos. Ou vejamos a palha. Uma palha é o tempo necessário para que eu faça um cubo de lã com 10 quilômetros de altura, se eu fosse adicionar um fio a cada século. Este aqui eu fiz mais cedo. Estes eram os números que poderiam ter feito o 1 se sentir bem pequeno, se ele não tivesse tido um pouco de ajuda dos amigos. Ao contrário dos romanos, os indianos desenvolveram um sistema capaz de lidar com números enormes. Eles desenvolveram um símbolo diferente para cada número de 1 a 9. 1, 2, 3, ou, se fizer isso rapidamente, temos algarismos arábicos. Não são arábicos, são indianos. Nós os usamos desde pelo menos 500 antes de Cristo. Ele está certo. Os algarismos que usamos hoje se chamam arábicos, mas o fato é que surgiram na Índia desde o ano 500 a.C. Mas há cerca de 1.500 anos, ou um pouco mais, se você assistir à reprise do programa, alguém teve uma estupenda, incrível, extraordinária ideia. A maior revolução dos números desde que os sumérios inventaram a matemática. Uma criação que mudaria o mundo. Eles inventaram um número inteiramente novo. E é aqui, no interior deste minúsculo templo, com 1.100 anos de idade em Gwalior, no norte da Índia, que está este novo número. E depois de uma viagem de 6.500 quilômetros, finalmente vou conseguir vê-lo. Nick, está trancado. Então, esperamos. E enquanto isso, eu me perguntei por que este novo número não foi inventado antes. É um número tão simples e pequeno que só leva um instante para dizer e menos ainda para escrever. Aí está ele. Mas depois de inventado, transformou a vida do 1 de tal forma que mais adiante iria mudar o mundo inteiro. Aqui está. O primeiro exemplo indiscutível da maior invenção da Índia. O novo número. O santo graal dos números. O 0. Pela primeira vez na história, alguém fez, do nada, um número. A inscrição diz que um jardim foi plantado para produzir flores para o templo. E para garantir que tivesse flores o suficiente, aquele jardim tinha que ter 187 por 270 astas, cerca de 8 hectares. Enquanto os romanos estavam usando números para registrar suas conquistas e contar os mortos, estas pessoas os usavam para garantir suprimentos adequados para seus arranjos de flores. Pensando bem, para que tanto alarde? O que há de tão maravilhoso em inventar um símbolo que representa nada? Quero dizer que se alguém me perguntasse quanto eu tenho na mão, posso simplesmente dizer, não tenho nada na minha mão. Eu não preciso do 0 para fazer isso. Um 0 sozinho não era nada. Isso é óbvio. Mas quando se juntou o 0 com o 1, a mágica começou a acontecer. E quando o resto da trupe se juntava a eles, os resultados eram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer tanto números infinitamente grandes quanto infinitamente pequenos.
Os romanos não conseguiam fazer isso. O 1 encontrou seu par perfeito no 0. E era uma parceria que iria mudar o mundo. Junto com o resto do time, eles permitiram que a ciência indiana avançasse. Astrônomos indianos, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Cientistas indianos concluíram que a Terra gira ao redor do seu eixo e que se move ao redor do Sol. Algo que lá na Europa, Copérnico só descobriria 1000 anos mais tarde. Cientistas indianos também calcularam o diâmetro da Terra. E eles erraram por menos de 1% do valor real. Tudo isso foi possível por causa do 1, do 0 e o resto da trupe dos representantes numéricos. Eles eram uma sensação, e sua fama logo começou a se espalhar ao redor do globo. Mais cedo ou mais tarde, um conflito com os algarismos romanos estaria prestes a acontecer. Mas por enquanto, o 1, o 0 e seus amigos seguiram seu caminho através dos desertos da Arábia para enfrentar uma das sociedades mais sofisticadas da época, onde atualmente se encontra o Iraque. Bagdá, ano 762 d.C. Mate sua velocidade e não seu camelo. Quando o Islã tinha pouco mais de 100 anos de idade, Bagdá era governada pelo grande califa Al-Mansur. O califa desejava que seu povo vivesse de acordo com o Alcorão. Para tanto, ele montou cortes e juízes para aplicar a lei do profeta. A lei do profeta é cheia de instruções que exigem cálculos matemáticos extremamente complexos para que sejam executadas de forma exata. Diferentemente do cristianismo, o Alcorão insiste que as mulheres sejam beneficiadas, qualquer que seja a herança. O livro diz: existe a parte dos homens e uma parte para as mulheres, e cada parcela depende do número de parentes e de seus parentescos com o falecido. Para resolver tudo isso eram necessárias frações e razões, mas estas eram pessoas que contavam nos dedos. Não quer dizer que não houvesse o interesse em aritmética, mas o sistema numérico deles os impedia de progredir. Mas um dia, chegou na corte um embaixador da Índia. Ele tinha que homenagear o grande califa com algum tipo de presente, mas o califa era um homem de infinitas riquezas. Era difícil saber o que dar. Uma camiseta com "Eu amo a Índia" escrito dificilmente resolveria a questão. O embaixador, no entanto, tinha pensado muito sobre isto e decidiu dar ao califa a maior dádiva na qual ele poderia pensar: a dádiva dos números. Na verdade, não sabemos exatamente como os algarismos indianos foram adotados pelo mundo islâmico, mas a história do embaixador é a minha favorita. O que sabemos ao certo é que os estudiosos muçulmanos estavam impressionados com o 1, o 0 e o resto da trupe, e o mais famoso destes estudiosos era um homem chamado Al-Khwarizmi. 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 Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Correto. Obrigado. Al-Khwarizmi e seus colegas ensinaram aos representantes numéricos uma série de truques novos em folha. Equações quadráticas. Álgebra. Inverso do logaritmo cúbico do bolo da bananeira. Tudo bem, eu inventei essa última. Mas estas novas proezas numéricas possibilitaram que a ciência, a matemática e a astronomia alcançassem novos horizontes no Oriente Médio, e a trupe indiana se tornou um sucesso pelo mundo islâmico afora. Mas do outro lado do Mediterrâneo,
A Europa cristã ainda estava sob controle estático do velho exército de algarismos romanos. E, sendo romanos, eles não iriam dar a passagem aos arrojados recém-chegados tão facilmente. Um duelo final entre os dois sistemas seria inevitável, e quando acontecesse, iria reconfigurar o destino do mundo ocidental. O número 1 enfrenta a Europa. Argélia, 1180. O começo do fim dos algarismos romanos se deu no litoral norte da África. Comerciantes muçulmanos foram rápidos em adotar o 1, o 0 e companhia nas suas transações comerciais. Até o final do século XII, os algarismos indianos eram de uso comum. E foi no fervilhante porto de Béjaia que o jovem filho de um diplomata italiano em missão na Argélia presenciou pela primeira vez aquela incrível encenação. Quando fui apresentado à arte indiana dos 9 símbolos, o conhecimento da arte logo me satisfez mais do que qualquer outra coisa. E eu passei a compreendê-la. Aquele jovem era conhecido como Fibonacci, e ele ficou tão impressionado com os algarismos indianos que, quando ele cresceu, ele decidiu levá-los para casa com ele. Itália, alguns anos mais tarde. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos, com o título de... o livro dos cálculos. Ele hoje é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e seu livro foi basicamente uma vitrine para os numerais indianos. Mas Fibonacci não era apenas um teórico de Torre de Marfim. Parte de seu livro dos cálculos era dedicada especificamente aos comerciantes, mostrando a eles o quão útil os algarismos indianos seriam no cálculo de seus lucros. Não exatamente um divisor de águas, você pode estar pensando, mas este foi um período em que o capitalismo estava começando a ser descoberto na Europa. O livro de Fibonacci era de leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam confortáveis com os velhos números. Afinal, tinham passado juntos os melhores momentos dos últimos 1000 anos. Os antigos algarismos romanos não iam facilitar para os indianos recém-chegados. E não era apenas uma questão de tradição. O cliente mais comum tinha algumas boas razões para preferir o velho sistema. Por exemplo, muitas cidades medievais italianas tinham sua própria moeda. Então, toda vez que eu chegava em uma nova cidade ou em um novo cenário com figurantes e trajes, o que pode ser o caso, teria de ir ao banco de troca de dinheiro, ou banca, como chamavam. A banca era uma mesa de contagem, basicamente um ábaco com contadores. Os homens que as operavam, os banqueiros, tinham de fazer um juramento de que não iriam trapacear seus clientes. Se os magistrados descobrissem que ele estava me enganando, eles viriam quebrar a banca dele. Sua banca seria rupta, que é o termo para quebrada, e ela será declarada banca rupta, que é de onde veio o termo bancarrota. Oi, quanto pode me dar por esses aqui? Eu vou querer esses aqui também. Está contando agora. Me tranquiliza ver que está usando números que me são familiares, que são algarismos romanos, é claro. Ele está usando este ábaco, ao menos eu vejo o que está fazendo. Eu ganho isso tudo, é? Claro, bom, eu agradeço. Bom fazer negócios. Mas e se eu decidisse ir para um dos espertos que usam a novidade dos numerais indianos? Olá, quanto pode me dar por isso? Bom, este é o problema. Eu, sendo um cliente medieval, não faço ideia do que ele está escrevendo. Não me surpreende que as pessoas suspeitassem. Se meu banco passasse a fazer minhas contas em chinês, eu também teria suspeitas. Obrigado. Mas não faço ideia de como ele chegou nisso. Obrigado assim mesmo. Esta desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença efetivamente proibiu aos comerciantes o uso dos novos números em contas. Tinham que usar os algarismos romanos.
Mas nenhum número foi visto com tanta suspeita quanto o parceiro do 1, o 0. Um escritor chamou o 0 de um símbolo que cria confusão e dificuldades. O 0 foi chamado de cifra e foi tratado com tanta suspeita que o termo se tornou nossa palavra para um código secreto. Criptograma. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Eu suponho que possamos culpar a velha e boa ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e algarismos romanos nunca tiveram que calcular os juros de empréstimos, porque a Igreja Católica dizia que cobrar juros era pecado. Foi denominado usura. Mas com a reforma, as igrejas protestantes eram mais aliadas aos negócios e a objeção cristã ao capitalismo parecia estar desaparecendo. Por isso, neste novo ambiente de empréstimos monetários, cobranças de juros, quem provaria ser mais útil? Os algarismos indianos ou o ábaco? Bem, vamos descobrir. À minha direita, um matemático de primeira. À minha esquerda, uma abacista de primeira. Supondo que eu empreste a alguém 10 libras, a um juro de 0,5% ao mês, quanto ele irá me dever no final do ano? Tudo bem? Prontos? Apostos? Já! Kimi é abacista desde os 15 anos e está usando o moderno modelo Soroban. Assim como no século XVI, ela está arredondando seus números ao longo da contagem. Vamos torcer para que ela consiga o primeiro lugar. Marcos está usando papel e caneta e está trabalhando com surpreendentes 12 casas decimais. Ele mora no norte de Londres com sua adorável esposa e 3 lindas crianças. Ele não é grande, mas é muito esperto. Ah, a Kimi já tem uma resposta. Diga, Kimi. Qual a sua resposta? 10 libras e 60. 10 libras e 60. Os juros compostos após um ano são 10 libras e 60. E a abacista parece ter desvendado o mistério antes do matemático. Não quero ser inconveniente, mas eu acho que a resposta está errada. Eu tenho uma resposta. 61, 6777, 364035. Utiliza um pouco que é. Pula. Então temos esse extra de 1,67 centavos. Para o homem de negócios medieval, seria a diferença entre sobreviver ou não. Talvez seja por isso que o abacista pareça tão triste nesta imagem. Enquanto o capitalismo ganhava respeito, o cálculo de juros e juros compostos se tornou um requisito para qualquer respeitável homem de negócios. E para isso, mesmo com um ábaco, o velho sistema romano simplesmente não era páreo para os algarismos indianos. Séculos após Fibonacci tê-los trazido para a Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os pesados e velhos romanos. Eram rápidos e versáteis, e com a liderança do 1 e do 0, simplesmente se mostraram melhores no trabalho em equipe. Quando chegou o fim, a tarefa foi simples. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrupta. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, e eles não incluíam os outros números. O 1 e o 0, enfim, sós. A trupe completa dos algarismos indianos conquistou o mundo ocidental. Com eles, os navegadores europeus acharam mais fácil calcular suas latitudes e, com isso, ousaram cruzar os grandes oceanos. Foi assim que tropeçaram na América. E os novos números se tornaram o vocabulário dos bancos modernos como os conhecemos. Mas ainda existia muito espaço para o velho problema: o erro humano. Subtraia-se quem puder! Multipliquem-se, adicionem! Corram, multipliquem-se, dividam-se! Socorro! Salve-se quem puder! Colombo achou que tinha chegado ao Japão, quando de fato tinha chegado às Índias, a meio mundo de distância. Ele havia cometido um erro. Humanos erram. Mas o homem estava determinado a mudar isso. Tudo aconteceu em torno de 1600... é por aí. Alemanha, por volta de 1679.
Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele se comprometeu a livrar a humanidade da maldição do erro humano. Tentando fazer isso, Leibniz inventou algo que ainda nos afeta todos os dias de nossas vidas. Além do mais, foi uma invenção que daria ao nosso velho amigo 1 a chance de dominar o mundo. Leibniz estava convencido de que poderia erradicar os erros inventando uma máquina de calcular mecânica. E, de fato, ele fez uma, usando todos os números de 0 ao 9. Mas então teve uma ideia melhor, inspirada pela sua filosofia. É verdade que como os espaços vazios e a imensidão sombria pertencem ao zero, assim sendo, o Espírito de Deus e sua luz pertencem ao todo-poderoso número 1. Em outras palavras, parafraseando Leibniz muito livremente, o universo é um pouco parecido com um queijo suíço, o que alguns de nós suspeitavam há muitos anos. Os furos são tão importantes quanto o queijo em si. Então, para construir o mundo, é preciso de algo, o velho e bom número 1, e também muito de nada, que é onde o zero entra. Leibniz estava convencido de que o 1 e o 0 eram os únicos números que alguém realmente precisava. Com estes dois números, ele afirmou que poderia alcançar todos os sonhos matemáticos, e melhor ainda, eliminar o erro humano. Então se livrou dos outros números e desenvolveu um sistema usando somente uns e zeros, denominado de sistema binário. Espera um minuto. Como era possível expressar todos os números utilizando somente o 1 e o 0? Acho que desta vez é hora de falar com alguém que sabe o que está dizendo. Marcos? Eu preciso entender o sistema binário. Binário? Ok. Vou lhe dar um número binário. Este é o número 9 escrito em binário. Só usando uns e zeros. Uns e zeros. Expressam qualquer número. São só zeros e uns. Então, isto é o 9 em binário. Isso parece 1001 para mim. Isto é porque está obcecado com os seus 10 dedos e gosta de contabilizar as coisas em dezenas. Esta coluna controla quantos uns, a segunda coluna quantas dezenas, a próxima quantas centenas e um lote de milhar. Mas em binário as coisas funcionam diferente. As colunas controlam quantos uns, 2, 4 e 8 temos. Aqui temos um ovo. Nós só podemos representar esses números usando zeros e uns. Então só podemos colocar um ovo ou não colocar nada. Tendo um ovo, é o 1. Um ovo representa o 1. Então deixa eu te mostrar o 9 em binário. Um lote de 8 com um ovo na quarta coluna. 1. Isso. Esse é o lote de 8 na quarta coluna. E 9 é 8 mais 1. Então eu preciso de um ovo na coluna do 1. Portanto, em binário, o número 9 é um lote de 8, nenhum de 4, nenhum de 2 e um de 1. Incrível. Mas e os outros números? Depois de apenas 3 horas de instrução, eu comecei a entender, apesar de tudo, como é possível obter todos os números com apenas uns e 100 uns. E ainda me convenci de que não necessariamente é preciso utilizar ovos. É um sistema mecânico. É bem mecânico somar uns e zeros, por isso é perfeito para uma máquina, pois ela não está preocupada com o tamanho que os números podem chegar. Ela é capaz de trabalhar com números bem grandes, ao contrário de nós. Ela está interessada em uma forma eficaz de somar números, por isso as máquinas adoram utilizar o sistema binário. E Leibniz projetou exatamente esta máquina binária. Só que a dele usava bolas de metal que caíam em buracos, em vez de ovos em taças. De agora em diante, erros seriam uma coisa do passado. A era digital parecia estar pronta para assumir o controle do mundo. Infelizmente, ele nunca a construiu.
O 1 e o 0 teriam de esperar por mais 265 anos para que pudessem atingir a notoriedade. Sul da Inglaterra, 1944. Eu apresento o Colossus, o primeiro computador binário em operação. É o sonho de Leibniz se tornando realidade. Mas em vez de posicionar bolas de metal em buracos, o Colossus é eletrônico. Aqui, o 1 e o 0, alguma coisa e nada, finalmente atingem seu estado elementar como correntes elétricas, ligado e desligado. O Colossus foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e foi instalado aqui no Centro de Decodificação Britânico no Parque Bletchley. Possui 1.200 válvulas, quilômetros de fios e centenas de componentes mecânicos. Mas, como todos os computadores atuais, o coração pulsante desta máquina é o 1 e o 0. Na sua forma binária eletrônica, o 0 e o 1 processaram rapidamente milhões de cálculos, o suficiente para decifrar os códigos do inimigo antes que os alemães tivessem sequer apontado seus lábios. Graças ao Colossus, os aliados sabiam o que diziam as mensagens alemãs antes mesmo que Hitler soubesse. E é provável que esta extraordinária engenhoca tenha ajudado a encurtar a guerra em até 2 anos. A tecnologia que surgiu em Bletchley mudou o nosso mundo para sempre. Você se lembra de todos aqueles motivos para se usar e compreender os números, fazer cálculos astronômicos, lidar com medições, os malabarismos com as divisões de propriedades? Os computadores fazem isso. Fazer cálculos percentuais, taxas de câmbio e juros compostos, todos aqueles cálculos que preocupavam e às vezes confundiam as grandes mentes da antiguidade. Deixe isso com os computadores e todos nós podemos ser ignorantes felizes, mesmo sem saber se a resposta está certa ou errada. E isso é uma boa coisa, não é? Terry. Terry, onde você vai? Você não está me abandonando, está, Terry? Terry? Terry! Na era dos computadores, todo o nosso mundo funciona através de uma sequência de uns e não uns, dos nossos extratos bancários e laudos médicos ao código de barras em cada lata de comida de gato que eu compro. E os outros números podem ser jogados no lixo da história. O 1 e o 0 são tudo de que precisamos. A velha dupla dinâmica deu a volta por cima. Vamos torcer para que possamos controlar estes festinhas. O 1 esteve aqui. Versão brasileira alcateia e gramofone. Eu acho que eu estava muito bem, não? Eu não acho, não. Eu achei você bem mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais.